Fala pessoal, tudo bem com vocês? O São Paulo ligado conseguiu a vaga na fase de grupos da Libertadores e o Inter decepcionante mais uma vez. São assuntos que eu vou tratar nesse vídeo. Eu sou o Chico Garcia, você seja bem-vindo e inscreva-se no canal. Que São Paulo foi esse, hein? Tentando jogar pra frente, tentando vencer o jogo, uma postura completamente diferente daquela que a gente viu nos últimos jogos. As más línguas dirão que o Fernando Diniz não estava à beira do gramado. Eu custo acreditar que seja isso, mas é uma coincidência, né? Ele estava nas cabines, suspenso, e o Márcio Araújo que estava à beira do gramado. E foi uma postura diferente, talvez pela pressão que vivia o time, pela necessidade do resultado, um confronto contra um grande, contra um igual e que também buscava a mesma coisa, isso facilita, eleva o jogo para outro patamar, e de algumas individualidades interessantes. Eu destacaria, evidentemente, o Antony, que estava devendo um jogo com essa qualidade, né? A gente sabe a qualidade que ele tem. Também alguns dirão que ele se esforçou um pouco mais porque havia olheiros do Borussia Dortmund observando a partida, e é uma possibilidade. O São Paulo precisa vender esse jogador, inclusive, para sanear suas contas, né? Ele não deve permanecer no ano que vem, deve sair nessa janela. Coisa a se resolver nos próximos dias, mas o Antony, ele buscou a sua jogada pessoal, ele estava com confiança, ele recebeu uma bola maravilhosa do Igor Gomes para fazer o primeiro, e no segundo gol, uma arrancada espetacular na sua característica, consegue vencer dois marcadores, o Edenilson e o Heitor, e serve o Vitor Bueno, que foi inteligente, foi, digamos, perspicaz ali, porque ele ainda espera a última chegada do Moledo no carrinho, dá um toque sutil para tirar do lomba e fazer o segundo gol. Um time propositivo, e o Igor Gomes é o outro destaque, né? Ele tem uma chegada à frente, uma qualidade muito grande no meio-campo do São Paulo, que também, né, acaba, às vezes alguns jogadores eles acabam caindo com o decréscimo do time inteiro. O futebol ele é coletivo ainda, né? Por mais que você tenha uma individualidade, o Daniel Alves talvez seja o maior exemplo, né? A gente ainda espera o Daniel Alves da seleção, mas é difícil quando o coletivo não colabora. E o contrário também é verdade. Quando o coletivo facilita, é um jogador que vai crescer muito, e alguns meninos, os expoentes desse São Paulo, seguramente farão o mesmo, como é o caso do Igor Gomes e especialmente do Antony que a gente viu hoje. O Pablo foi muito marcado pela torcida, mas eu acho até que ele teve chances, criou chances para si, errando na finalização, é verdade, mas também depende de confiança, de sequência. Um jogador que foi muito atrapalhado esse ano por lesões. Eu tenho ainda boas expectativas em relação ao Pablo. E por outro lado, o Internacional, que também precisava da vitória, ou pelo menos segurar o empate contra esse São Paulo para deixar tudo para a última rodada, foi um catado, foi decepcionante mais uma vez. O fato é que o Inter, com o Zé Ricardo, perdeu o pouco de organização que tinha com o Odair Hellmann. Eu não sou daqueles, vocês já me ouviram aqui no canal, se não me ouviram vou repetir, é rápido. Eu não sou daqueles que acha que o Odair deveria ter permanecido. Eu lembro do momento em que ele foi retirado e muito mais por uma questão anímica, de ambiente, em que ele não conseguia mais recuperar os jogadores após a perda do título da Copa do Brasil para o Atlético. Ali o Odair não tinha mais o que tirar daquele time. Eu concordei com a mudança naquele momento. O problema é que antes disso o Inter chegou a ser competitivo. O Inter chegou a ter uma organização e tinha jogadores ali com um momento individual muito melhor, como o caso do Edenilson, por exemplo, como o caso do Rodrigo Moledo. O Cuesta continua na sua incrível regularidade, como joga a bola esse zagueiro, é impressionante. Mas em outras situações o time evoluiu, decresceu, e o Zé Ricardo não está colaborando. Por quê? Você não pode, contra o São Paulo no Morumbi, começar o jogo com o D'Alessandro e o Nico Lopes no banco de reservas. O D'Alessandro tem um problema, tem uma limitação física, mas ele é um jogador que dá outra qualidade para o time, tanto que no segundo tempo o time melhora e o Inter consegue fazer um gol com o Guilherme Parede. Vejam só, o Parede, que seria minha próxima crítica, né? Porque você deixa o D'Alessandro e o Nico no banco para colocar o Neilton e o Parede. Até o Patrick fez falta, porque é um cara que briga, um cara que... E o Patrick fez parte de um dos grandes momentos do time na temporada. Mas simplesmente o Zé Ricardo abriu mão disso tudo. O Wendel, infelizmente, já provou que não consegue resolver a lateral esquerda do Inter. O Heitor ainda não aconteceu. Ou seja, o Guerreiro ficou pouco abastecido, né?
nesse meio campo que na verdade não existia. E aí no segundo tempo o que se via? Se via o Nico Lopes deslocado no campo defensivo, o Vitor Cuesta armando a jogada pelo lado esquerdo, uma bagunça, uma bagunça. Eu realmente não consigo enxergar padrão de jogo no Inter, e também é difícil, né? O cara com 10 jogos, mas aí imagino eu que ele devesse fazer o básico, escala os melhores, e aí para completar, ele ainda coloca o Rafael Sobis no jogo, e nada contra o Sobis, é que o Sobis tinha recebido um cartão amarelo ainda no primeiro tempo no banco de reservas, ou seja, ele coloca no jogo um cara amarelado, se ele toma qualquer cartãozinho, ele está expulso. Foi pouco inteligente o Zé Ricardo, e o Inter torce para que o ano acabe logo, talvez na pré-Libertadores, é o que deve acontecer, está ameaçado ainda, mas acho que deve confirmar, com o empate do Fortaleza aí, especialmente com o Fluminense, tem só o Goiás ali, mas acho que o Inter deve confirmar essa vaga, pelo menos na pré, vai mudar todo o planejamento, vem um outro treinador argentino, e se espera que o Inter melhore, porque também precisa contratar, tem que ver se o Guerreiro vai embora, tem que ver quem vai suprir todas essas carências do time, que tá uma bagunça generalizada, e precisa renovar os ânimos, né, porque o Inter segue em depressão depois que perdeu o título, mas melhorou no segundo tempo. E o São Paulo, de volta, não só a Libertadores, um tricampeão mundial e tricampeão da competição, né? Vai para a sua 20ª participação e entra na fase de grupos. Lembra o que aconteceu esse ano? Claro que o torcedor são paulino lembra, né? Parou no Tajeres e foi aquele estresse, né? Já começou eliminado a temporada e isso agora muda, né? Você tem 6 jogos garantidos, você tem apenas março para se preparar, você tem uma fase de grupos, você atrai investimentos, você resolve as suas carências, mas tem coisas a serem corrigidas, né? Eu ainda não entendo como jogadores do quilate do Hernanes e do Alexandre Pato não conseguirem render o esperado, né? Acho que talvez com uma pré-temporada mais interessante eles possam agregar muito no ano que vem. Agora, mesmo assim, 5, 6 jogos sem nem entrarem na partida, eu acho demais. Por mais que eles não estivessem rendendo enquanto titulares, você não dá minutagem nenhuma para jogadores desse quilate, eu acho discutível. E aí também estão aí os erros dessa comissão técnica, que eu acho que não permanecerá. Por mais que tenha vencido e por mais que o objetivo esteja cumprido do São Paulo estar na fase de grupos, não acho que o técnico será o Fernando Diniz. São assuntos que serão resolvidos nos próximos dias. Obrigado por mais uma audiência aqui no vídeo. Comentem o que vocês acharam do jogo e de todas essas notícias aí que estão para acontecer. Inscreva-se no canal e até a próxima. Tchau!